Olá, senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença. Eu quero de pronto cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui falando convosco acerca da palavra do Senhor nosso Deus, meditando nas grandezas e na magnitude do Senhor nosso Deus, e agradecer aos senhores pela honrosa participação aí no nosso canal no YouTube, né? Que tem tido um índice de participação bastante agradável. Eu só tenho a agradecer. O nosso blog também, que tem tido aí um índice de participação muito bom. E eu quero aproveitar para falar-lhes mais uma novidade. O nosso blog agora também nós conseguimos inserir no nosso blog ali uma rádio online que eu criei, né? Onde os senhores vão encontrar ali, ao abrir o blog, a voz da palavra profética, vocês já vão encontrar de pronto ali a nossa rádio. Ela vai começar a tocar automaticamente. Você pode abaixar o volume, pode aumentar e acompanhar ali enquanto você ouve, você lê ali as postagens do blog. Você pode ali acompanhar a nossa rádio online, onde tem ali muitos louvores, algumas poucas reflexões minhas, algumas mensagens de outros pastores, alguns estudo bíblico, enfim, uma variedade ali de artigos, de materiais para aqueles que gostam e que amam ouvir a sadia, verídica e bendita palavra de Deus. Nesse momento, quando são 00:30 do dia 4 de outubro de 2015, eu quero refletir um pouco com os senhores aqui, uma reflexão rápida sobre o pensamento. O pensamento e os grandes pensadores da história. Parece assim até um tema rebuscado, né? Parece assim até um tratado aí de filosofia, mas não é. Eu quero abordar esse tema, mas dentro de uma ótica bíblica. Eu vou tratar um pouco assim acerca de alguns pensadores seculares também, alguns filósofos seculares, apenas a título de nos encontrarmos, mas a minha ideia central é falarmos acerca de alguns pensadores bíblicos. Vamos aproveitar e ler um versículo aqui para firmar aí o nosso pensamento, a ideia que nós vamos abordar aqui nessa noite. E eu convido os senhores para abrirem aí as vossas Bíblias. Eu vou ler aqui na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, mas, como eu sempre costumo enfatizar, os senhores podem ler na tradução que estiver à vossa disposição. Talvez a gramática mude um pouco, mas o sentido do texto é o mesmo. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14 e o versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 20. Está escrito assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Bem, primeiro deixa eu dizer para os senhores aqui que eu passei alguns dias aí sem postar alguma reflexão, sem fazer nenhum áudio, porque eu estava muito resfriado, a garganta muito irritada nesse tempo nosso aqui. De São Paulo é uma bênção, a poluição está tomando conta aqui da nossa capital,
e essas mudanças climáticas aí, verão, inverno, primavera, tudo ao mesmo tempo, então faz com que a nossa garganta sofra bastante. E eu passei alguns dias aí resfriado, ainda estou um pouco, não estou 100% bem, estou me recuperando, mas já estive bem pior, né? Então passei uns dias sem fazer reflexão, porque não podia usar a voz, mas graças a Deus aqui nós estamos de volta. Pensamento. É bom pensar, é gostoso meditar, refletir, raciocinar, racionalizar, chegar a conclusões lógicas através do processo de dedução, de indução, de condução da mente à busca de resultados e de respostas, sejam elas concretas ou abstratas. Este é o poder imenso do pensamento. Pensar é uma arte, pensar é uma ciência, pensar é uma filosofia. Nós encontramos em toda a história da humanidade grandes pensadores, a começar dos pensadores pré-socráticos, que foram apelidados de filósofos ou amantes do conhecimento, amantes da sabedoria. Chegamos aí no pensamento socrático, que houve ali praticamente um marco, uma divisão da filosofia com Sócrates, e seguimos aí com outros grandes pensadores. Os homens que pensam, geralmente eles têm um poder de dividir a história. Haja vista o próprio Sócrates, que acabamos de citar. O pensamento de Sócrates, a filosofia, o sistema de pensar e de avaliar o mundo de Sócrates foi tão poderoso que ele dividiu a história da filosofia em pré e pós-socráticos. Então, os senhores imaginem o poder de pensamento, de argumentação, de persuasão desse cidadão, a ponto de dividir a história em pensadores antes e pensadores depois de Sócrates. Na sequência, segue-se o discípulo de Sócrates, o Platão, que escreve algumas memórias do seu grande mestre. Na verdade, o que nós temos de Sócrates hoje não chegou ao nosso conhecimento através de escritos do próprio Sócrates, pois a história grega diz que o Sócrates ele não escreveu nada, ele apenas conversava, discursava, discutia, mas ele não se dava ao trabalho de escrever. Quem escreveu os pensamentos dele foi o seu discípulo Platão, que também foi um marco na história da filosofia. Depois de Platão vem um dos discípulos de Platão que praticamente ocupou o lugar dele ali em Atenas, durante o período das grandes conquistas de Alexandre Magno, que é o Aristóteles. Então esses três pensadores gregos, mais outros, existem na verdade centenas. Eu peguei esses três por referência porque são geralmente os mais conhecidos, né? Mas existem centenas de pensadores gregos. Mas esses três, principalmente, tiveram uma capacidade de pensamento, uma capacidade de raciocínio tão grande, uma capacidade de questionar aquilo que acontecia, aquilo que lhes era ensinado, aquilo que eles viam ao seu redor, a ponto de se tornarem, de se eternizarem na história. Milênios, séculos depois da sua morte, eles são lembrados, são falados, e aqui estamos nós
recordando eles mais uma vez. Entramos então na história do pensamento cristão, e aqui estamos diante do maior pensador da história do cristianismo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o mestre, ele foi o rei, ele é o rei, o Senhor absoluto, o eterno por natureza. Mas ele não é só isso. Ele era também um grande pensador, um homem que não se conformava simplesmente com aquilo que ele era ensinado pela religião judaica da sua época, por aquilo que era imposto pelo grupo dos fariseus, pelo grupo dos saduceus, pelo grupo dos herodianos, e muito menos pelo grupo dos essênios. Jesus, ele confrontou as ideias da sua época com aquilo que estava escrito na lei de Moisés, com aquilo que estava no texto bíblico, com aquilo que Deus havia deixado para a nossa iluminação. Deixemos o Senhor Jesus aqui um momento e sigamos com um homem extraordinário, o grande apóstolo Paulo, filósofo, erudito, fariseu, um homem excepcional, mas que num determinado momento começou a questionar e perguntar se aquilo que ele estava fazendo era o correto, se aquilo que estava sendo imposto a ele pela religião era realmente a vontade de Deus. Questionava se aquilo que a sua religião estava ensinando era realmente o correto de acordo com a vontade de Deus, a ponto de mudar de pensamento, de mudar de convencimento teológico e passar a ser um cristão. Eu não estou dizendo que Paulo foi cristão simplesmente pela força argumentativa do pensamento, lógico que não. Ele foi porque encontrou-se com Cristo. No entanto, os próprios questionamentos de Paulo ajudaram a firmar as bases na sua nova religião, que era o cristianismo. Eu estou dizendo que nós estamos falando de homens que não eram simplesmente passivos diante daquilo que lhes era imposto, diante daquilo que lhes era enfiado goela abaixo como verdade absoluta. Homens que sabiam perguntar, que sabiam questionar, homens que liam a Bíblia, que pesquisavam, que meditavam, que argumentavam, que pensavam e muitas vezes descobriam que aquilo que lhes estava sendo ensinado não condizia com a verdade, de acordo com a vontade de Deus. Observamos aí homens como Jerônimo de Praga, como Jerônimo Savonarola, que foi praticamente conterrâneo ali de Maquiavel, homem que enfrentou ali uma perseguição ali no governo dos Médici, homem que desafiou ali o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana de sua época, que ensinava doutrinas totalmente falsas e contrárias às Escrituras. E Savonarola os enfrentou, os desafiou com a palavra, provou que eles estavam errados. Foi decapitado, foi morto, mas não negou a sua fé, não negou a sua capacidade de pensamento e de argumentação diante da verdade. Lembro-me agora de uma frase do Dr. Martin Luther King, que ele diz que o grande problema do mundo não são aqueles que fazem o mal. O grande problema do mundo são aqueles que observam